Nossos amiguinhos. Então é isso aí, né, senhoras e senhores? Estamos hoje só nós dois aqui. A nossa companheira Amanda não larga o barzinho com seu torresminho e sua cerveja para estar aqui conosco. Essa senhorita, ela não vai para o céu. Não. É para o Mas ar. estamos aí com o nosso infaltável profeta do caos, o nosso cavaleiro do apocalipse, sempre nos brindando com as suas péssimas notícias. É, tô calminho ultimamente, ficou calmo. Estou aqui em Pompeia, numa reconstituição artística do templo da deusa Fortuna, senhoras e senhores. Com certeza, esta deusa Fortuna vai olhar por nós no sorteio da Mega Sena de fim de ano e vamos ficar finalmente milionários, graças a deusa Fortuna. Espero que ela nos olhe. A deusa Fortuna possa nos afortunar realmente, senhoras e senhores. Estamos aí com o nosso decano faltando também. Eu tenho a impressão que ele está junto com a Amanda tomando cervejinha e comendo torresminho escondido da gente. E olhando o grupo de WhatsApp com fake news e disparando fake news. Então vamos lá, né? 655. Só relembrando, começamos o capítulo 2. É livro 2 já, né? Ou é livro 3 que nós estamos? Capítulo 2. Da parte terceira já, né? É, parte terceira dos livros das leis morais. Isso mesmo. Eu tô espertinho. Então, capítulo 2, lei da adoração. Lei da adoração. Então estamos a 655. Vamos embora, senador. É repreensível praticar uma religião em que não se acredita sinceramente, visando somente o respeito e para não escandalizar aqueles que pensam de outro modo? A intenção nisso, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Aquele que respeita as crenças dos outros não procede mal. Faz melhor do que aqueles que a ridicularizam, porque falta caridade. Mas aqueles que a praticam por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não agradam os que aparentam se humilhar diante dele, apenas para desfrutar da aprovação dos homens. E, cara, se você olhar bem assim, eu acho que uma grande maioria até fala de tudo quanto é corrente de religião, meio que cai no enunciado dessa pergunta, né? É repreensível praticar uma religião que não acredita sinceramente? Normalmente o pessoal vai, não, pode acreditar em Deus, né? Mas aquela crença em Deus e praticando a religião também, indo em culto, missa, centro espírita, não faz nada do ser humano melhor também, né? Opa! Nós falamos tanto mal. Pois é. Deixa ela se situar aí. Hoje eu vim, tá vendo? Ó. Aleluia! Dente, vai chover dinheiro hoje. Um pouquinho de atraso só. o dente vermelho ainda por causa do vinho. Não deu tempo de limpar o dente ainda? Não, fiz um leitinho com chocolate 100% cacau, viu? Aham. Você acredita? Ó, aquele, ó, tem um sangue de boa no mínimo ali. Para relaxar um pouco. Tô vendo até os vapores etílicos subindo aí. Nossa senhora, cheguei. E o Jorginho não conseguiu mesmo, por causa da internet, né? Ele fica gastando na internet aquele grupo de WhatsApp fake news que ele tem e fica mandando para nós, dá nisso. É. Acabou os créditos. Na quarta-feira ele tinha que evitar usar, né? O nosso encontro. Mandi, a gente estava aqui começando a ler uma pergunta-resposta da 655. Tá. Que nem ela sabe onde nós estamos.
Não, isso Eu eu não não sabia, aparece não um tem mês na aula. turista. Tá. Então, senador, é o que eu estava falando para você. Então, tipo assim, eu acho que a grande maioria hoje de que se diz seguidor de alguma vertente religiosa cai nesse enunciado aí, porque a maioria, se acredita em Deus, não acredita tão firmemente, porque não chega a mudar a atitude, não busca algo melhor, ser moral, ser moralmente superior, visando os outros. Então, acho que acredito que cai muito nisso aí. Tipo assim, é aquele negócio, a pessoa nasceu no meio, tipo assim, no Brasil, que a maioria é católica, e vai com a massa. Não, eu sou católico, se nascesse lá nos Oriente, lá, ia ser alguma coisa do lado de lá. Então vai meio que com a massa, né? Eu acho que isso é vira uma convenção social, né? Para você, vamos dizer assim, não ficar excluído, né, da maioria, aí você declara, né, como muitos falam, né, que eu sou católico, mas não praticante. Praticante. É, Isso é eu legal. falava isso direto. Então, aí o que que acontece? Eu tenho que declarar uma religião, mas eu não pratico essa religião. Então, o pessoal fala, eu sou católico não praticante. Eu entendo assim, se o cara não é praticante, ele não é católico. Não é? É. Já ouviram falar espírita não praticante? Se você não vai no centro, se você não vê nada, né? Você pode dizer que é espiritualista. A espírita é aquele que vai no centro, está fazendo trabalho e tudo mais. Aquele que não Estuda. está fazendo nada disso, ele pode dizer que ele é espiritualista, mas não é espírita, né? Mas o que ele coloca aqui é assim, já que você não vai elogiar, então pelo menos não critique, né? Porque cada um tem uma crença, então realmente você tem que respeitar. Você não pode ridicularizar, você pode até fazer uma crítica, mas não ridicularizar, né? Que aí você está sendo, né, como ele coloca aqui, é falta de caridade, né? A Mandinha dormiu? A Mandinha deu uma pescada aí, ó. Não, tô acordada. Perto aqui. Vai, senador. Depois, ó, Amandinha, temos Pois sou uma. eu. Depois nós temos uma. A gente anulou a última decisão e imputamos uma pena maior ainda. Ixi, tô até com medo. Deixa pro final, então. Senão eu vou sofrer já. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Que ele fala da adoração coletiva, qual que é melhor? A coletiva ou a individual? A coletiva você tem quando tem um pensamento em comum, pensamento de comunhão, você consegue vamos falar assim, Força maior, né? isso é uma força. E não que sozinho não esteja, dependendo sozinho, você é capaz de rebater uma multidão que está com o pensamento na casa, um pensando no cachorro, outro pensando na conta a pagar, né? Então, Como aquele ditado, né? A união faz a força. Então, a gente sabe que o pensamento ela é uma emissão de vibração. Então, é uma emissão e também uma recepção também, né? quanto mais reunião de pessoas pensando no mesmo objetivo, obviamente que tem mais força. Mas o que ele coloca aqui é que, assim, o fato de você individualmente fazer uma oração na sua casa não significa que isso seja menos meritório do que você estar em conjunto com outros, né? Mesmo porque o próprio Evangelho, né, já deixou registrado, Jesus deixou registrado, quando for fazer oração, não faça isso em praça pública, né? Faça isso dentro da sua casa, reservado,
e Deus vai escutar a sua prece, né? Na época, eles faziam isso aí para aparecer, né? Como o bonzinho para as multidões, né? Então, eles faziam alguma coisa lá e saía tocando trombeta, fala, eu fiz isso, para ser político. Né? Então, é isso. A Amandinha quer fazer alguma colocação pertinente ao caso? Não, por enquanto não. Não, por enquanto Tá não. dando um de Jorginho, Tá dando aquela de Jorginho, tá? né, o Babu? Por enquanto não. Por O que enquanto você ainda pensa disso, Amanda? O que você pensa disso? É, Jorge, é. vai então, E Amandinha. às vezes ele já foi tão longe, né? Daí eu já tô até perdida aqui. Daí o que você pensa disso? Eu não sei nem o que falar. Jorginho, não entendi nada, Jorginho. Ai, ai. Então vamos lá. Vida contemplativa. Pergunta 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Aí fala Verita em 640. Nossa, muito bom isso, né? É isso mesmo. A Amandinha tava querendo se recolher pra ser monge. Pra ser monja, na verdade. Eu fiquei até refletindo sobre isso, assim, que, né, às vezes a pessoa é igual um monge que tá lá, retirado, não convive em sociedade, né, fica meditando, aí consegue ter aquela vida tranquila, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente evolui aqui, né, na convivência, em sociedade. É o que ele deu aqui pra gente. Ó. Deus E quer ajudando o outro, né? Não, pode falar. Deus quer que pense nele, mas não fique só pensando nele o tempo todo. Porque ele deu coisas para nós fazermos aqui na Terra. Então, ou seja, se você abdicar disso só para ter uma vida religiosa, só pensando em Deus, fazer mais nada, pô, quem vai resolver todos os problemas da Terra aqui, desde miséria, pobreza, é a gente mesmo, não vai ser um Deus, não vai ser nenhum um ser especial que um novo Jesus que vai descer, vir aqui ajudar a gente. É nós mesmos. Nós que se enfiamos no buraco, nós temos que sair desse buraco. Então, com a força essa, crendo no algo superior, que é Deus, sabendo que a vida não se extingue com a morte do corpo, então a gente tem uma consciência, uma responsabilidade maior aqui nessa terra, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer aqui, e não ficar apenas lá só acendendo incenso e falando meditando e orando. Né? Ai, ai. Sem ter ação, né? Eu penso que assim, tudo que é exagerado é ruim. Então, todo mundo, aqui o que ele coloca, que uma vez que nós fizemos no estudo do Livro dos Espíritos, que a gente leu esse trechinho aqui, que não, se não faz o mal também faz o bem, e são inúteis, o povo até se ofendeu, eu falei, nossa, o inútil que ele está colocando não é no sentido pejorativo. De inutilidade, Inútil por quê? Porque você não está sendo útil para o semelhante, você está ali naquela contemplação, na oração, você levanta, às vezes que eu li, né, sobre a Idade Média, que fala sobre a rotina dos mosteiros, que as pessoas ficavam lá, acordava 4 horas da manhã, rezava não sei quantas vezes por dia. Então, eu fico pensando assim, nossa, deve ser um marasmo terrível viver num lugar assim, eu não conseguiria. Então, você acorda desde que acorda até a noite, você reza não sei quantas vezes, você não convive com ninguém, então você não é posto à prova, né, se realmente toda essa meditação que você está fazendo aí realmente propiciou alguma mudança sua, né? É quase um quartel, né?
Eu penso que assim, a gente precisa de vez em quando a gente fazer uma meditação, tudo mais, mas não é viver a vida inteira fazendo isso, porque aí você não é útil para os outros. Se a gente veio no mundo para conviver em sociedade, é justamente para a gente fazer alguma coisa de útil para nós e para os outros. Então, se você vive a vida inteira num mosteiro, num convento, só rezando o dia inteiro, no que realmente você está sendo útil para o semelhante? Não vou dizer que orar, fazer oração, não seja útil de nada, mas, como é aquela frase da Madre Teresa, né? As mãos que trabalham são mais úteis do que os lábios que oram. Então a gente tem que ter uma certa medida das coisas. A gente tem hora da gente meditar, tem hora da gente orar, tem hora da gente trabalhar e fazer alguma coisa. Tem que ser tudo equilibrado, né? Senão, realmente você vive a vida inteira sem produzir coisa alguma. Quando você desencarna, depois você vai lá, você vê uma encarnação perdida. O que eu estava falando desse negócio de quartel, você tem uma disciplina, acorda tanta hora, faz isso, você começa a ter você tem uma disciplina ali, mas tipo assim, essa disciplina na verdade não quer dizer muita coisa, porque você acaba muitas vezes fazendo por fazer só, não por convicção. É a mesma coisa que a gente já discutiu daquela moral, tipo, de verniz, né? Eu só não faço porque não tem ninguém fazendo, ou se eu fizer eu vou ser preso, mas na primeira oportunidade que eu possa fazer, eu vou fazer alguma coisa errada. Então, é aquela coisa mais de verniz. Então, não adianta você ter uma regra, assim, que o senador citou como exemplo, acordar 4 horas da manhã, fazer jejum, ficar rezando. Recitar mantras. Não vai estar em nada. Tipo, é mais um negócio. Mas só falando aí, tipo assim, eu adoro esses tempos Hare Krishna, budista. Eu fui em um lá em. Onde? É lá perto de Embu das Artes. Eu quase quis fazer um curso. É um mês sem enfiado lá estudando os negócios dele, mas sem acesso. Você tinha que deixar o celular fora de lá. Já quase fui só por causa disso aí só. Não podia entrar com o celular. Vamos embora. Agora sou Joe. A prece. 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando é de coração. Porque a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível a que se pode ler. Por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acreditei que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, e menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Eu lembro do terço, né, de ficar rezando o terço. Você tá em outro mundo já, você não tá nem ali mais, né? Você tá, tipo, no modo automático, né? Não sei se vocês sabem, na verdade, a oração do terço ela é inspirado no costume muçulmano, porque o terço não é de origem cristã. Se vocês assistirem aquela novela que tá reprisando lá do Clone, tem lá o tio Ábido, né? O tio Ábido eu adorava essa novela. Ele costumava falar assim: vocês vão lá pro Ocidente, cuidado com aquele povo sem Deus, que não sei o que. Ele vivia com o terço na mão. É um terço muçulmano, que ele pegava as bolinhas lá e ficava rezando. Então, quem criou esse negócio foi os muçulmanos. Os cristãos copiaram isso. E aí virou o terço cristão. Então, outras vezes que eu fui dar aula em algumas escolas de aprendiz, o que o pessoal faz? Dá aquela prece inicial, né, a abertura, aí com o tempo vai tentando passar para os alunos fazer a abertura, né, da oração inicial. Aí dá um papel escrito para o pessoal ler, quer dizer, vamos dizer assim, não quero criticar quem faz isso para poder
né, incentivar o aluno, pelo menos, a tentar fazer isso aí, mas, na verdade, não adianta nada. Porque se a gente está fazendo uma preparação para começar a aula, essa preparação ela tem que envolver o pensamento das pessoas. Então, se você está lendo um documento, não está tendo lá grande efeito. Então, o ideal é assim, não precisa fazer aquela prece toda decorada, como o pessoal faz, fazendo uma prece que é realmente do coração, aquilo que a pessoa está sentindo, resolve, já é suficiente. Eu confesso que no começo da escola de aprendiz eu gostava de ler a prece feita. Aí mudou a dirigente, ela falou, nada dessa... Não adianta. Não, eu concordo, é verdade. Daí cada um teve que... E também vamos cair no exagero também, né? Que o senador conhece aquele trabalho, até você falou aquele dia lá que você entrega a cesta básica, a caravana de evangelização. Aquilo lá eu achava assim, um cúmulo do exagero das coisas. Porque se reunia no lugar, na casa lá, para todo mundo sair do meu lugar. Aí se reunia, fazia prece, para poder passar qual que seria o debate, a mensagem que ia ser falada lá na casa das pessoas. Aí combinava tudo isso, fazia a prece de novo. Aí saía, parava na padaria para tomar café. Da padaria para o local, o bairro, para visitar as casas. Chegando no bairro, fazia oração. Quando chegava lá, a gente saía para as casas, fazia oração de novo, todo mundo junto. Aí saía, visitava as casas, voltava, fazia oração de novo. Aí voltava para o centro espírita, fazia oração de novo. Aí já é muito exagero, cara. É um pessoal, tipo assim, não se dá conta, né, cara? Cai nesse ritualismo e não se dão conta do que fazem. Porque, assim, fez abertura no centro para ir, já é o suficiente. Depois, na hora, quando volta tudo, aí faz o de encerramento no centro, pronto. Não precisa fazer essa rezação toda, parece coisa mais católica isso. Era desse jeito, cara. Era 6 por dia, era, sei lá, 5 por dia ali, cara. Fora que você fazia na casa das pessoas ainda. Eu falei, nossa senhora. Vamos, Senado, tá chovendo? Eu acho que começou a chover, hein? Aqui tá chovendo um pouquinho. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É isso que eu tinha dúvida. Eu falo, gente, será que tá certo a gente ficar pedindo tanto, né? Daí agora eu tô equilibrando. Eu agradeço. Você tá pedindo o que também, Amandinha? Não, mas daí é coisa boa, coisa assim relevante. Não são coisas assim, né, materiais, assim, não. Mas eu pensava, nossa, acho que eu tô pedindo tanto, será que isso é certo? Fazer prece, pedir, né? Pra pedir, daí agora eu tô equilibrando. Nunca é demais, de repente você pede, acontece, né? Vamos pedir. Vamos Não pedir. custa nada pedir, né? E eu notava também que as minhas preces eram voltadas assim para mim e para minha família, sabe? Aí eu falei, nossa, mas tá bem, né? Tá bem egoísta a minha prece, né? Aí eu também fui prestando atenção nisso, sabe? Pensar num todo, né? Enfim. É que, tipo assim, é que entra num ritual que você aprende nas escolas, né? Por isso que eu tenho muitas objeções com esse negócio. Que nenhum dia um amigo meu veio perguntar do evangelho no lugar pra mim. Eu falei assim, Babu, eu faço aquele negócio lá, mas é um ritual que é... Eu falei assim, cara, para de seguir aquela colinha que eles dão pra você, cara. Para com aquele negócio que você tem que começar a agradecer tal fulano, vai passando por Virgem Maria, vai chegando por Jesus, vai passando fazendo a subida, onde, né? e depois você pede não sei para quem tá no hospital, para quem tá não sei aonde, para quem... Você para com isso, cara. Você para que isso aí não tem nada a ver, tá ligado? Aí eu conversei com... cada dia você vai pedir alguma coisa que você sentir mais necessidade. Não é todo dia que você tem que pedir, olha para minha família, olha para quem tá na rua. Você não tem que cair nesse comunismo todo dia, todo dia repetir a mesma coisa. Um dia que você não peça para sua família, 2, 3, ou que você não peça para o vizinho, não vai ter nada. O problema é tipo,
cair nessa decoreba. Ó, minha família, mas não sei quem mora na rua, quem mora... Você vai ter que ter um olhar mais amplo. Mas você tem 7 dias da semana ali para poder pedir para cada um, vamos falar assim, né? Se você fica repetindo de decoreba, não adianta grande coisa, né? O importante da oração realmente assim, a mentalização. Se você está pensando no que vai fazer de janta e vai repetindo de boca o que está falando, é melhor nem fazer, porque está perdendo tempo. Né? Vai lá e faz a janta logo de uma vez, porque não vai adiantar nada você ficar repetindo. Atenção para janta. Mas assim, eu pelo menos penso assim, não é nenhum problema a gente pedir coisa para nós ou para nossa família, desde que seja uma coisa que realmente seja útil, né? Pedir coisas materiais nem adianta, porque isso aí não vai resolver, né? Mas eu acho sempre assim, é importante a gente pedir, né? Porque se a gente não pedir também, né? Que nem tem aquela passagem lá do Evangelho que Jesus passa pelo cego de nascença, e aí o cego chama Jesus, não sei o que, aí Jesus chega para ele e fala, que queres que eu faça? Né? Ou seja, pede o que você quer, se você não pedir, não vou fazer nada para você. Então, nessa passagem, a gente entende assim, se você não pedir, também não vai adiantar nada. Então, já se você está com algum problema que você quer resolver, estou com algum problema com familiar, não tem problema nenhum se pedir. Se tiver no mérito desse familiar ele receber esse auxílio, ele vai receber. Se ele não tiver mérito para receber esse auxílio, a sua vibração pode auxiliá-lo em alguma coisa. Então, perdido de tudo, não é. Eu, pelo menos, penso assim. Agora, o que mais a gente costuma fazer é sempre pedir, né? Raramente a gente agradece. Então, é importante a gente também agradecer, porque a gente não sabe, de repente, a gente já foi beneficiado, nem está sabendo, e ainda fica pedindo coisa que não tem sentido. Então, eu acho importante, tanto pedir, como agradecer. No mais, né, se realmente não houver mérito no que você está pedindo, pelo menos a sua vibração dirigida àquele parente ou àquela pessoa vai beneficiar ele de alguma forma. E a terceira, e a parte de louvar a Deus? Você não só está pedindo e agradecendo o Senhor só. E a parte de louvar a Deus, ou seja, aqui, louvar eu entendo que é agradecer também. Ó, Claudinho, nota 0 para ele. É isso aí. Certo? É o senador. Ele tirou o óculos, colocou o óculos. O que você pensa disso, Amanda? O que você pensa? Fale sobre o louvar, então, Babu. Não, o louvar é você, tipo... Quando você parar para pensar na sua oração, toda essa construção divina, né? Vou pintar em quadrinhos aqui, né? Desde a formação do globo, esse imensidão desse universo que a gente não tem nem ideia do que seja ainda, do como que é esse universo, e é tudo regido por lei, tudo certinho. Então, se você começa a pensar nisso, ver que cada coisa tem seu sentido, tem muita coisa que a gente... Você se posta diante de Deus, tipo, olhando assim, ó, tamanho, de toda essa grandeza, de todo esse conhecimento que me falta ainda, então é um tipo de louvor, você começa a olhar para o ser criador, sabendo que você não conhece nada praticamente ainda, né? Você vai de louvar aí, louvor, isso é coisa mais de evangélico. Não, é que caiu nesse louvor, que caiu nessa ideia de ficar falando em voz alta, ficar fazendo aqueles ritos lá de cerimônia, cada um fala. Então caiu mais. Pega no dicionário aí, pega no dicionário. Pega no dicionário que é louvar. Claudinho, procura aí. Procura aí. Outra vez, acho que na época que eu fazia a pós-graduação ali numa escola ali fica lá dentro do Center Valley, no caminho que eu passava, que eu ia a pé, caminho que eu passava tinha uma igreja evangélica.
Eles tinham um culto, acho que 2 ou 3 vezes por semana. Aí, uma semana que eu passei lá, é uma igreja assim, bem pequenininha, sabe? Acho que é uns 50 metros quadrados ali dentro do negócio. Aí uma vez eu passei lá, há uma gritaria lá, não sei o que, eu passei assim, olhei, os caras acho que tinha uns 4 ou 5 assim, ajoelhado, com os braços acima do banco, assim, não sei o que é Deus, não sei o que é Deus, e na hora gritaria, eu falei, não, o pessoal pensa que Deus é surdo. Quase que eu Eu já falei, pensei isso também, gente, Deus não é surdo, não. Eu tô quase ficando, mas Deus não é surdo. Então vamos lá. Pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Aí, Amandinha, antes de Nossa, manda bons entrar no bar de espíritos. tomar aquele sinar, assim, que você fica puta, faz uma oração ali que o dono do bar vai fechar o bar, não vai deixar você entrar. O seu cartão não vai pagar. Envia É, bons espíritos. a gente teve vários exemplos disso lá no estudo lá do André Luiz. Teve o caso lá nos mensageiros que foram nos mensageiros, que o neto de uma mulher pediu tanto que a avó não morresse, que ela ganhou mais 1 ano de vida. Porque ela tinha, o garoto, ele era um missionário, ele ia desenvolver certos trabalhos e tudo mais, e a avó era tipo um ponto de apoio para ele. Então ele pediu tanto que a avó pudesse continuar ali, que eles conseguiram fazer com que a mulher ficasse 1 ano a mais do que ela deveria ter ficado. Então, assim, aqui o que ele coloca é isso. Imagina o fervor das orações dele, né? Então, aqui que ele coloca, aquele que faz prece com fervor e confiança torna mais forte contra as tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado. Vamos dizer assim, que ele tinha algum mérito para Uhum. pedir aquilo que estava pedindo. E a mulher, que era a avó dele, também. Então, o que eu lembro que foi colocado no livro foi isso. Se ele não tivesse mérito para fazer esse tipo de pedido, não tinha acontecido. Ele podia pedir 1000 vezes. Então, não é só questão do fervor, é questão do mérito. Os dois tinham mérito realmente para fazer essa extensão aí de 1 ano a mais de vida. Então, a gente pode pedir um monte de coisa. Se aquilo for mérito nosso, se for ajudar em alguma coisa, a gente vai ter o auxílio. Se não, pode pedir, pode cansar de falar que você não vai ser atendido. Então, a gente tem que entender isso. Não adianta só falar, 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 falar. A gente tem que pedir com sinceridade, mas tem que haver o mérito na coisa. E essa parte que fala que se torna um homem melhor, você com fervor, confiança, e de enviar bons espíritos. Na verdade, você é assistido pelos seus amigos espirituais, que a gente tem nosso mentor, também deve ter um ou dois aí, né? Que vai com a nossa cara, que vai ajudar nós também. Mas o importante disso, dependendo do momento da prece, se você está num momento de dificuldade, você está aflitivo, é essa interiorização sua, é tipo assim, você não se tomar pelo desespero, né? É você meio que se autocontrolar ali, baseando pela razão, que é o que acontece normalmente quando a gente se vê em alguma situação, é a gente se deixar levar. Então a gente começa a meter os pés pelas mãos normalmente. Então quando você faz essa oração, você tem os amigos ali ajudando você a se pôr no eixo novamente, vamos dizer assim, né? Joe? 660A. E Amandinha, o que você acha disso, Amandinha?
Podia ter essa parte aqui do mérito, né? Falando que se for do mérito de cada um. Realmente aqui não Na fala. edição do Jorginho, ele acrescenta. É o Jorginho. Ah, Vamos lá, então. Por que vai lá. algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim? São invejosas, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser, algumas vezes, até mesmo viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é, para elas, uma ocupação, um emprego do tempo, não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como é empregado. Porque, ó, a prece é uma ocupação, é uma ocupação, um emprego de tempo, não um estudo delas mesmo, ou seja, o Sim. conhecer a ti mesmo. Aquela famosa questão lá, você faz prece só porque foi dito que tinha que fazer, você está fazendo por obrigação, por formalidade, não é algo realmente. Por medo, por receio. Como, por exemplo, os muçulmanos, um dos 5 pilares do Islã é você fazer no mínimo 5 orações por dia. Você faz 5 orações só de boca, o que adianta? Então, não resolve você ficar repetição. Isso o próprio Jesus já falou, já está lá no Evangelho. Não sejais como os pagãos que acham que pelo muito falar serão atendidos. Então, não adianta só falar. Que você faça durante o dia já está valendo, desde que seja sincero e seja direta. Então, uma prece, porque tem até o pessoal aí que é espírita / católico, né, que faz oração quando acorda, antes de almoçar, depois de almoçar, na hora do café, não sei aonde, fica fazendo oração também, parece muçulmano, que o Claudinho falou aí. Vocês fazem prece todos os dias? Eu faço de manhã. Eu faço à noite. Eu faço todo dia de manhã. Todo dia de manhã também. À noite, tipo assim, é mais uma simples conversinha só, vamos falar assim. À noite nem sempre eu consegui, porque quando eu tô morrendo de sono, eu deito, não dá tempo de Aí nada. você fala, com Deus me deito, com Deus me levanta. À noite eu fico dando um feedback para Deus. Eu falo assim, Deus, ó, você tem que melhorar umas coisinhas aqui. Eu fico dando um feedback para ele. Você conselheiro dele, você ministro dele quando chegar lá em cima. É o Claudio. O que você pensa disso, mano? O que você pensa do Babu ser ministro de Deus? Ó, próximo, já manda, só, acaba com tudo, ó. Manda terremoto com tudo, para todo mundo, ó. 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então aqui ele deixou bem claro, não adianta ficar na rezação e você continuar falando mal do vizinho, né, xingando o colega de trabalho, né, roubando o troco dos outros, não adianta nada. São as atitudes que vai fazer você realmente cair nas graças de Deus, do que só o blá blá blá. Só que você fica ali naquela oração lá repetida todo dia e continua praticando as mesmas coisas erradas de sempre. Não adianta nada.
Aquele negócio, é a última vez, me perdoa. E chega no dia seguinte, faz a mesma coisa. Não, mas eu juro que dessa vez é a última vez. Minha mãe falava quando eu tava, quando a gente morava na casa da praça, a gente tinha uma vizinha do lado, família, aquela família era uma peste. O senador, isso mesmo, senador. Mete pau no vizinho, senador. O pessoal fazia de tudo, até assim, a minha mãe tinha um canteiro, quintal tinha um canteiro que era assim, bem do lado do muro que separava as nossas casas. Era um muro baixinho, assim. Às vezes tinha umas flores assim que começavam a florescer, umas flores bonitas. No dia seguinte de manhã, quando a gente ia olhar as folhas, as flores, estava tudo macetada. Quem foi? Então, aí a minha mãe falava assim, né, o pessoal aí depois vai na missa, confessa com o padre, pronto, tá tudo perdoado. Tudo bonito. Mas infelizmente tem algumas pessoas que ainda acreditam nisso. Vai na missa, confessa com o padre, o padre dá absolvição dos seus pecados e pronto, você tá com a ficha limpa. Reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria. E a mesma coisa do espírito vai tomar a passe, né? Eu tô mal, vou lá tomar um passe. Toma a passe, vai continuar do mesmo jeito, ou seja, é aquele banho corrido, né? Pois é, então a gente ainda tem que entender isso, né? Que não adianta, você não vai conseguir perdão de nada enquanto você não mudar sua conduta. Então, enquanto você não mudar suas más tendências, não adianta. Né? E a gente também tem que entender que perdoar significa que você fez uma coisa errada, você não vai precisar, vamos dizer assim, resgatar isso de alguma forma. Você pode resgatar de uma forma mais suave, se você mudar sua conduta, se você mudar sua intenção, mas existe o resgate que você vai ter que ter. Mas você escolhe se vai ser mais difícil ou mais fácil. Amandinha. 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Você só viu que os espíritos não responderam muito claramente, diretamente essa pergunta, né? Então, porque vai entrar primeiro a nossa sinceridade, vai o nosso mérito, o mérito da pessoa que a gente está orando também. Você viu que ele deixou meio vago o negócio aqui, não foi? Você vai ter uma ajuda espiritual, mas não fala se Isso, vai, né? Porque você pode estar pedindo para outra pessoa e a pessoa não tem merecimento, ou é aquilo que ela vai ter que passar. Aí o que os espíritos vão fazer? Vão ajudar você, tipo, a meio que dar uma se conformada. Vão acalmar você. Mas continua, Mandinha. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles para quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas, ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Você viu o que ele fala aqui, ó. A fim de lhe sugerir bons pensamentos e lhe dar ao corpo e à alma a força que tem necessidade. Fale, Claudinho, você está compenetrado aí. Analisando. Então, aqui ele já começa falando assim, que o pensamento, a gente ainda desconhece o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele cria muito mais coisa do que a gente, né, pensa que realmente cria. Então, assim, podemos fazer a prece pelos outros, essa prece pode fazer com que os espíritos
né, vamos dizer assim, os mentores dessa pessoa, possam ajudá-lo com base aí nessa oração, vamos dizer assim, essas vibrações positivas que você endereça para aquela pessoa, pode auxiliar aquela pessoa. E aí esses mentores podem conseguir mais eficazmente, né, auxiliar aquela pessoa. Né? Mas, assim, a fim de sugerirem bons pensamentos e lhe darem força necessária para o corpo e alma. Então, tudo vai depender da pessoa. Se a pessoa for receptiva a essas vibrações, ela, de repente, ela pode adquirir um ânimo novo e conseguir realmente mudar algumas coisas. Mas se a pessoa fica ali renitente naquela coisa de não admitir que tá fazendo coisa errada e tudo mais, não vai adiantar grande coisa, porque a pessoa vai estar fechando a porta. Né? Fechou a porta, não adianta. Você tem que querer ser ajudado. Se você não quer ser ajudado, não adianta. É que ele tá naquela. A duas anterior, conhecer a ti mesmo, né? Que os espíritos vão fazer para outra pessoa é suscitar bons pensamentos e mudança de hábito, né? Se a pessoa não refletir sobre isso, também não. Que nem o caso exposto pelo senador aí, que o rapazinho pediu pela avó. Tanto os dois tinham mérito, então você tinha como ser alguma coisa mais eficaz, né? Mas se não tivesse mérito, se não fosse por uma coisa maior, tipo assim, que no caso dele, que nem o Claudinho falou que era um missionário, que ele tinha um ponto de apoio naquela pessoa, então tem um objetivo, um final mais útil. De vez em quando não tem, a gente pede por egoísmo, e também quem recebe também, por quem a gente está pedindo também não move uma paga também, né? Não adianta ficar pagando promessa, que isso não tem nada a ver. Já não há muito tempo eu já não faço. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus. E há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos que dão força de suportar com coragem e fazem com que pareçam menos duras. Bom, vão gravando. Já dissemos, a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, à vontade de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera, é muitas vezes um grande bem na ordem geral do universo. Além de tudo, quantos males há dos quais o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Aí eu achei que eu travei, mas acho que é o Babu, né? Deu uma congelada aí. Tá complicado hoje, hein? Nossa. Vamos ver se ele volta aí. Bom, deixa eu continuar aqui de onde ele parou, né? Tá. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas.
Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. O senhor congelou aí um tempinho aí, Como é né? que você congelou? Mas eu tava ouvindo vocês o tempo todo, vocês estavam falando, pô, e parece que congelou aqui pra mim, deixa eu continuar. Eu tava ouvindo tudo e falando com Ó, vocês, ainda eu bem tô que a gente não escutando, falou nada demais, Claudinho. eu tô escutando. Então, vestes aí, o que eles queriam dizer, normalmente quando a gente ora, a gente vem os bons amigos, suscitar coragem e dar aquela impressão que a prova não é tão dura, mas que há coisas que não vão mudar, que são coisas que nós temos que passar. Eu achei interessante no finalzinho aqui, que ele coloca assim, né, que muitas vezes a gente pede e acha que nem foi atendido, e na verdade foi atendido, só que muitas vezes não na forma como a gente queria, mas a gente é atendido. E aí, como eu coloquei, às vezes a gente pensa que é filho do acaso, né? Então a gente sabe que o acaso não existe. Então as coisas muitas vezes acontecem e muitas vezes a gente nem pede e as coisas acontecem como é necessário acontecer. Por quê? A gente sabe também lá, antes de reencarnar, a gente fez todo um planejamento reencarnatório. Então, muitas das coisas que a gente passa, que a gente acha que é um castigo divino, na verdade, a gente mesmo que escolheu. São situações que a gente precisa passar para aprendizado, né? Então, a gente acha que tudo que a gente passa de difícil, acho que é castigo de Deus, né? Então, a gente tem que entender Então, isso. daí a pessoa que pensa isso sofre muito mais, né? Quando a gente tem esses entendimentos, fica mais brando, né? Apesar de sentir, mas... E tem essa visão aí equivocada que está aqui no texto, né? Que acha que fazendo oração que vai vir um passe de mágica que vai mudar toda a situação. Não, desde quando a ajuda vem a gente nem percebe, porque a gente está esperando alguma coisa, está criando expectativa numa coisa, só que não vai ser na nossa expectativa normalmente que as coisas vão ocorrer, né? E que nem fala, assim, do vossos pontos de vista mesquinho e limitado, aquilo que parece um mal é um grande bem, na verdade. Isso que eu não entendi muito bem. Essa pergunta eu não entendi muito bem. Isso que essa pergunta eu nunca entendi muito bem. Eu nunca entendi muito bem. Vai, senador. Tem uma notinha de rodapé aqui do seu avô. Ah, vovô. A notinha é no finalzinho dessa expressão, quando ele fala, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Aí tem a notinha do rodapé. Spinoza dizia que Deus age segundo unicamente as leis de sua natureza, sem ser constrangido por ninguém. É a proposição 17 da Ética. E afirmava a impossibilidade do milagre, por ser uma violação das leis de Deus. Também no tocante aos males individuais, alegava que eles não existiam na ordem geral do universo. Replicando Jorginho, se Spinoza vivesse hoje, ele seria espírita. Com certeza. Porque aqui ele coloca exatamente isso que o espiritismo coloca, né? Deus não vai fazer um milagre na vida de ninguém. Sinto muito decepcionar os evangélicos, mas Deus não vai fazer um milagre na sua vida. Quem faz o milagre na sua vida é você mesmo. Se você... Evangélicos e católicos. Mais os evangélicos, né? Porque os católicos já têm mais, vamos dizer assim, são já mais escaldados nessa parte. Os evangélicos é que são muito nesse negócio de Deus vai fazer um milagre na sua vida. O católico já gosta mais de cumprir umas promessas, né? O católico já gosta de fazer umas barganhas, né? Mas é isso, realmente, Deus não faz milagre na vida de ninguém, principalmente
violação das leis da natureza. Então, não existe milagre. Como já dizia o Santo Agostinho, não existem milagres. O que existe é o nosso desconhecimento das leis da natureza. Sou eu, né? Yes. 664. O senhor está esquecendo de falar o número da pergunta, tá? Tem que falar. Ó, a que eu li anteriormente é 663. 663. Agora é a 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus. Sobrinho, isso aí. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade, esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Aonde que você vê resumo disso aqui, aplicadamente, que fala assim, ó, não tem como mudar os desígnios de Deus, mas para a alma é o céu e o inferno. Os espíritos sofredores, infelizes, que Kardec chamava lá na sociedade, eles oravam para aqueles espíritos, e aqueles espíritos tinham um alívio, assim, né? Encontravam um bom ânimo ali, porque era como se ele estivesse sendo acolhido, né? Mas mesmo assim, aí mostra, se nenhum espírito chegou lá e falou assim, ó, o que vocês fizeram por mim mudou tudo, eu ia sofrer tanto, agora não vou sofrer. Não, eles tinham consciência, caíam, eles ficavam assim, vamos falar, o arrependimento, trazia o arrependimento para eles, e eles tinham a visão que eles, as provas que eles teriam que suportar. E aquelas preces, aquela comunhão de pensamento ali ajudavam eles nessa caminhada que eles iam empreender depois quando reencarnar, né? Então, normalmente a gente acha que a gente fazendo oração vai mudar tudo, não? Ainda mais para os espíritos que já estão no plano espiritual, né? Não queria desanimar todo mundo, mas... Cara, uma das coisas que eu acho mais absurdo é o que os adventistas dizem, né? Que eles falam que não adianta orar pelos mortos, porque eles não estão escutando. Porque no entender deles, todo mundo que morre fica dormindo. Isso. Então eles não estão escutando Descanso a sua prece. eterno. Não é o descanso eterno. Para eles entendem que você fica dormindo até o dia do juízo. Então você só vai ser despertado no dia do juízo final. Então, para eles entendem que não existe espírito vagando para lá e para cá. Se tem alguma comunicação espírita, eles entendem que não é a alma, porque todas as almas estão dormindo. Então só pode ser o diabo. É a conclusão que eles tiram. Eu acho isso assim tão deprimente, quer dizer, um familiar seu morre, você não pode nem fazer uma oração para o seu familiar, porque eles falam, não, por mais que você seja uma pessoa dedicada ao seu familiar, ele não vai escutar, porque ele está dormindo. Eu acho isso realmente muito triste. Pode ir? Vamos lá. Pergunta 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens,
Amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes diriges em favor daquele que vos inspira afeição, é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele, e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres. A lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito. Vocês têm Na notinha do rodapé fala que a resposta dada pelo espírito pastor protestante de Paris. Você tem aí, Claudinho? Falecido em abril de 1856. Ah, o Babu tem também. A resposta anterior, a 64, é dada pelo Espírito de São Luís. E aqui a parte legal, que aqui eu falei assim, aqui essas duas respostas a gente encontra ali no Céu e Inferno, muito bem detalhado a situação de cada espírito, e ele vindo explicar o que a oração fizeram com eles e tudo mais. E tem uma parte aqui que é legal. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, a qual é a própria imagem, a todas as ações do Espírito. Isso é muito importante entender. Ou seja, nada que o nosso amigo o senador estava me oferecendo uns cursos hoje antes da aula aí, que é justamente isso aqui, ó, senador, mudar as coisas lá, ó, que é isso aqui que está escrito aqui, ó. Não vai ter prece, não vai ter trabalho, não vai ter nada que mude a justiça que deve ser empregada em nós. Já o curso do senador ali prometia tudo isso. Mas nem se eu usar assim, um colarzinho com cristais? Aí, eu acho que dá. Senador, o seu entendimento, senador? Então, aqui, porque de fato é uma das coisas que os adventistas colocam, né? Que no Evangelho, Jesus nunca recomendou orar pelos mortos, por isso que eles não fazem isso, né? Eu acho isso muito triste, mas aqui ele dá uma explicação muito clara, né? Que a gente tem que orar sim, porque a gente não sabe qual o estado que a pessoa vai estar lá do lado de lá. Então, você fazer uma prece em benefício dele já vai ser um grande auxílio. Lembrando, né? Vamos lembrar lá do André Luiz lá no nosso lar, né? Só tinha uma senhorinha que rezava por ele aqui na Terra. Que era a paciência dele, né? Então... E às vezes ele nem queria atender, né? Então, aí é importante a gente fazer essa oração por quem já foi, porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa está bem lá do lado de lá e não está, então ela precisa disso. É como se você recebesse vamos falar assim, uma mensagem de WhatsApp quando você está numa pior, ou você recebe um telefonema de alguém que por alguns momentos ali faça você esquecer toda essa situação. Então você acaba saindo daquela mentalização ali, né? Daquela psicosfera que você está criando. Então, tipo assim, aí o espírito fica bem. Então é como se você estivesse passando por uma grande dificuldade, alguém chegasse para você, mandasse uma mensagem, ó, eu gosto de você, estou pensando em você, apesar de você estar aí. Então,
Só uma comparação, assim, a grosso modo, né? Porque aqui ele deixa claro que assim, a justiça divina, ela é igual para todo mundo. Não é porque você pediu perdão que você vai ser, né, remido das suas faltas. Você vai ter que resgatar, você vai ter que reconstituir aquilo que você deixou de fazer ou que você fez errado. Você vai ter que voltar para refazer o trabalho que você não fez. Mas você vai poder fazer isso de uma forma muito mais suave, né? Agora, as preces, ele coloca assim que as preces, né, em que lhe dirigis em favor daquele que inspira afeição, é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de se contribuir para aliviar seus sofrimentos. Então, a gente pode contribuir com o alívio do sofrimento daquela pessoa. Então, ela pode, vamos dizer assim, refazer aquilo de uma forma mais suave, uma forma que ela consiga superar, do que você amaldiçoar a pessoa ou odiar a pessoa. Aí é pior, porque aí a pessoa não consegue, aí você se amarra a essa pessoa. Então, Só o termo que você colocou, meio que suave, assim, você dá a conotação, parece que a pessoa vamos falar assim, é que eu não quero usar esse termo, é que vamos falar assim, pagar menos, né? Não é que vai pagar menos, a pessoa vai ter um ânimo maior para poder enfrentar as dificuldades que virão, né? então eu lembro sempre daquele conto, né, que está no livro lá do Chico, que o cara, ele era um trabalhador espírita, e aí no trabalho dele ele perdeu um dedo na máquina lá. E aí ele reclamando, né? Por que que eu perdi um dedo? Por que que isso aconteceu? Eu sou um espírita, eu trabalho, eu faço caridade para todo mundo. E aí depois o mentor dele deu um puxão de orelha e falou: Ó, meu filho, era para você perder o braço todo, você só perdeu um dedinho. Fica feliz que. Não, Né? mas aí, Justamente porque você trabalhou, que você fez um monte de coisa, você mostrou disposição de mudar de pensamento, mudar suas atitudes, é que você teve uma suavizada naquilo que tinha que acontecer. Mas tinha que acontecer, você tinha que perder alguma coisa. Não foi o braço inteiro, foi um dedinho. Então é para você ver que a justiça de Deus funciona, mas se você demonstra arrependimento, se você realmente mostra mudança de atitudes, isso será suavizado, suavizado no sentido que isso não vai deixar de acontecer, mas vai ser menos traumático. sim, mas vai ter toda a ação desse espírito aí, não adianta só reencarnar já achando que está suavizado, né? Vai ter que reencarnar, mas vai ter o bom ânimo de poder fazer para ter essa carregar menos peso, assim, vamos dizer assim, né? No final a gente vê que o podemos ir, vamos para a última antes do senador ir embora fazer compra. A pergunta da besta fica 666, acabou comigo aí, ó. A besta do Apocalipse foi justamente para você. Nada é o por acaso. 666. Aí tem aí o que até o senador estava falando dos. Eu ia falar maçons, não é maçom, qualquer adventista. Pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos como mensageiro de Deus e executores de seus desígnios, mas seu poder está na superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, pois sem a sua permissão nada se faz. Por isso as preces que dirigimos são somente eficazes se são agradáveis a Deus. Explique isso, senador. Orar aos espíritos. Podemos orar aos bons espíritos como sendo mensageiro de Deus e aos executores de seus desígnios, mas seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Ou seja, a gente pode orar, por exemplo, pelo nosso mentor. Ai, mentor, me ajuda a passar por essa dificuldade. Depende do nível hierárquico desse mentor e daquilo que você está pedindo. Se ele tiver condições de te atender e você tiver mérito para isso, beleza. Mas aquilo que ele coloca,
aquilo que você está pedindo, dependendo da situação, se isso for meritório, se realmente é algo que está nos desígnios de Deus, se não é contra as leis divinas, pode até acontecer. Mas os espíritos pelos quais a gente ora, eles não são deuses. Eles não podem ir contra as leis da natureza, eles não podem ir contra as leis divinas. Então não adianta, se a gente veio para viver uma vida de pobreza, não adianta a gente pedir, ai, me dá riqueza, deixa eu ganhar aí na Mega Sena acumulada. Não adianta. Você está, vamos dizer assim, a sua trajetória tem que ser ali de passar por aquela experiência necessária. Se você tiver riqueza, você pode se desviar. Então não adianta pedir isso aí, porque não está nos desígnios divinos, ou seja, não está na sua programação reencarnatória. Isso você não pode passar por cima daquilo que não é para acontecer. O que você pensa disso, Amanda? Eu já peço direto para Deus. A Mandinha já quer falar Nas direto minhas pro chefe, peças eu já vou onde vai resolver. Ela já pula etapas. Já pula etapas. Não quero falar com esse sub, não. Eu já vou direto pro chefe. Isso, pronto. Né, Babu? Nada assim, nada como assim, nada. Esquecer para outra, tá fugindo das palavras, nada. Ai, meu pai do céu, depois eu vou lembrar, vou mandar no grupo. Eu esqueci a palavra, meu Deus do céu. Nada modesta, quer dizer, né? Nada modesta, nossa amiga Mandinha. Não é? Então paramos na 667. Não, paramos na 666. Vamos fazer a 667. Depois eu passo pro Jorginho. Depois, não sei se a gente chegou ainda, mas talvez a gente chegue mais para frente, que vai ter uma pergunta se as preces que a gente fala dirige a Deus, se ele escuta. Fique com esta pulga atrás da orelha, mano. Fique com essa pulga.